Então, nesse PDF aqui, algumas abreviações e contrações em português, ok? Você vai encontrar isso frequentemente em português. Então, é muito importante aprender isso logo no começo. Então, essas abreviações você pode usar na parte escrita e conversação. Por exemplo, en un, em espanhol, seria en un, em português, que se torna num. E nesse caso aqui também se usa em textos formais. Por exemplo, num dia qualquer eu passo pela sua casa. Ou seja, en un dia cualquiera de estos días, en un día, pues paso por tu casa. Num dia qualquer eu passo pela sua casa. En una seria em uma, que se torna numa. Você vai ver muito isso. E é importante você aprender isso, porque quando você estiver lendo em português e você encontrar, né, em uma casa, e você depois perceber que em outra ocasião aparece numa casa, para que você saiba que esse numa e em uma é a mesma coisa. Você não pense que é outra palavra com outro significado. É a mesma coisa, ok? É somente abreviado. Se usa também em textos formais. Então, nesse caso aqui, esse caso é complicado. Numa situação como esta, a pessoa tem que procurar, ou buscar, né, ajuda. Procurar ajuda numa situação. Aí você tem também, esse é muito comum a dúvida, né? O que significa tô? Tô é a mesma coisa de estou. Eu já ouvi que em espanhol tem alguns lugares que fala tô em casa, como já tô aqui. Mas eu não sei se é em todos os lugares que falam assim, né? Na Colômbia eu não escuto muito toi, mas seria a mesma coisa de estou, ok, em português. Estou. Eu tô aqui, eu estou aqui, que é mais formal. Tô ficando com fome, né? Eu quero comer, tô ficando com fome, eu quero comer alguma coisa porque, tô morrendo de fome. Tá afim de comer alguma coisa? Esse tá afim é se você quer comer alguma coisa, né? E esse está, que seria tá. Então, onde é que você tá? Onde é que você está? Mesma coisa. Aí tem em espanhol o estava, detalhe com B em espanhol, né? Estava, que em português seria estava ou tava. Eu estava aqui conversando com o pessoal e aconteceu tal coisa. Eu estava aqui. Ela estava na casa dela quando ouviu a explosão do avião que bateu e caiu. Bateu, né? Se chocou e caiu o avião. Aí tem outro que é vou para a casa ou vou para casa. Eu estou fazendo isso para você ou eu estou fazendo isso para você. É a mesma coisa sendo que informal, para. Okay? Eu vou para o carro, pro. Ok? Vou para o carro. Eu vou falar para ele. Eu vou falar para ele. Ok? São detalhes que vocês vão encontrar em português. E esse aqui é mais usado em conversação, ok? De um, que seria de um, como de un, seria de um, que se torna dum. Dum. Parece o nome do jogo, dum. Para um, prum. Nossa, prum. Imagina. Olha a frase. Que estranho. De um dia para o outro, o cachorro morreu. De um dia, como de um dia para outro dia, o cachorro morreu. De um dia para o outro, o cachorro morreu. Para um, prum. Tô a fim de me mudar para um lugar mais tranquilo. Para um lugar mais tranquilo. Para um lugar mais tranquilo. De uma, se torna duma. Duma? Nossa. Eu fiquei sabendo de uma nova tecnologia para aprender idiomas. Uma nova tecnologia, né? Em outro, que se torna noutro. Noutro dia, noutra ocasião, noutra também, né? Noutro e noutra. Em outra ou em outro. Em outra ocasião, noutra ocasião. Nesse caso aqui, esse carro está muito lotado, cheio de gente, muitas pessoas. Eu vou noutro que está esperando ali. Ou seja, eu vou em outro carro que está esperando ali, naquele lugar, ali. De outro se torna de outro, que se torna doutro. Nossa, você nunca vai ver escrito doutro, é mais falando mesmo, ok? Eu estou falando do outro cara, de outro cara, do outro cara. Quanto mais você aprende português, mais você vai se dar conta que você vai encurtando as palavras, as frases. Eu sempre costumo dizer assim que quanto mais você sabe português, menos você fala português. Não é menos que você sabe português. Você sabe muito e você sabe tanto que você não precisa dizer um montão de coisa. Você não precisa dizer o que você gostaria de fazer. Você falaria, o que é que você quer fazer? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer fazer? Então isso acontece também em espanhol. Quando a gente está aprendendo, fala assim, nós falamos português, ou qualquer pessoa que está falando espanhol, né, aprende as formas completas de perguntar as coisas e tal. E na prática é muito informal. E você vai aprendendo isso, né, no dia a dia. Então você se dá conta desse detalhe, né? Então fica a dica para vocês aí. Então, a gente tem suyo, que seria seu. Seu carro está lá fora. Está lá fora.
A gente já aprendeu que esse está pode ser tá. Então eu poderia tranquilamente falar seu carro tá lá fora. E seu carro, porque carro é masculino, ok? Seu carro. Se fosse feminino, tipo uma moto, seria o quê? Sua. Que em espanhol seria suya, né? Na verdade em espanhol seria su moto, não suya moto. Seria su moto está allá afuera. E é la moto, né? É feminino, mas não se diz suya moto. Se diz su moto está allá afuera. Em português seria sua moto, ok? Outro dia, falei com sua irmã na universidade. Eu falei com sua irmã. Se fosse meu irmão, homem, seria seu irmão, ok? E aí a gente tem tuyo, que seria tu, que em português seria teu. Quando foi a última vez que você foi no teu país para visitar, ou para visitar, a família? Em tu país, não? Como teu país. Se fosse feminino, seria tua, né? Que é o próximo aqui. Como aqui em espanhol é tipo, os dois são tu, né? Em tu casa, em tu país, sempre é tu. Mas em português não. A gente fala tua casa e teu país. É a casa e o país. A casa, feminino, e o país, masculino. Por mais que em espanhol é a mesma coisa, né? É curioso isso. Porque não se fala suya casa, é su casa, ou tu casa. Não tem um feminino para você dizer a casa, né? Tem lá casa, mas não dizendo assim, como de possessivo, né? Tua casa, teu carro, é sempre tu. Então isso é diferente em português, ok? Teu e tua. Tua mãe estava falando comigo a respeito dele e teus amigos. Outra frase. Essa mochila é tua ou é dele? É minha a mochila. Porque é a mochila, minha mochila. Se fosse meu celular, né? Do masculino, o celular, meu celular. Esse celular é teu ou é dele? É meu. O celular é meu. Tá em cima, né? É meu. Me dá o celular. Outra também, né? Voy al. Que em português seria vou ao. Vou ao cinema amanhã com uma galera. E galera é um grupo de amigos, ok? Ou pode ser um grupo de pessoas qualquer. É um grupo de pessoas. Uma galera. O pessoal, ok? Uma galera. Muita gente. Las seria as. Ou as. Como as pessoas são diferentes uma das outras. E perceba aqui uma das outras, que eu vou juntar esse S com esse O. Das outras, das outras. Como acontece em espanhol também, né? Eu vou falar de las otras, de las otras, de las otras personas. No, estoy hablando de las otras personas. Estoy hablando de las otras personas. Estoy hablando de las otras personas. No de las otras personas. Então você junta tudo, né? Das outras, das outras, das outras. Meus amigos, meus amigos, meus amigos. Mis amigos, mis amigos. Não é que mis amigos estão por acá. Mis amigos. Mas como assim mis amigos? Não é como mis amigos, mis amigos. É muito rápido, então junta tudo. Los seria os. E olha só o som, né? Não é os carros. É mais comum você escutar os carros são vermelhos. A cor vermelha, né? São vermelhos. A los hombres seria aos homens. O prêmio vai ser entregue aos homens. Se fosse as mulheres, a las mujeres, as mulheres. O prêmio vai ser entregue às mulheres. Em lá seria na. Na casa dela sempre tem festa. Sempre tem festa na casa dela. Ok? Em ele seria nu. Nu. Tem uma expressão no sul do Brasil, em Belo Horizonte também, falam assim, tipo, nu. Com uma coisa que pressiona assim, né? Eles falaram que no próximo ano iriam viajar. Ok? No próximo ano iria viajar. E é estranho, um ano, né? Tipo, no próximo ano. No próximo ano, ok? Lembrando que em português a gente fala quantos anos você tem, né? Qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Você vai completar quantos anos? Como quanto vas a cumprir, né? Não anos. Anos. Por ele seria pelo. Eles vão passar pelo rio Amazonas. Ou por lá seria pela. Uma vez eu estava passando pela calçada, quando eu tropecei e caí de joelho. O joelho, imagina que aqui é minha perna completa, isso aqui é o joelho. Caí de joelho no chão, né? No piso, no chão. E me machuquei. Por lá, pela. En esto seria nisto. Você está envolvido nisto. Você está, né, participando disso, está envolvido nisto. En este seria neste. Neste momento eu estou muito ocupado. En esse seria nesse. Os meus documentos estavam nesse carro. En eso, nisso. Você ainda está nisso? Você ainda está fazendo isso? Continua fazendo isso? Ou já terminou de fazer? Não, eu continuo fazendo. Você ainda está fazendo isso então? Então você continua fazendo isso, né? Como todavía está haciendo eso. En esta seria nesta. Nesta semana eu estarei viajando.
Okay? Nesta semana. Okay? Ou se é no futuro, né? Tipo, nessa semana, no futuro, né? Nessa semana, eu estarei viajando. Como nesse caso aqui, né? De nessa seria nessa. Passamos bons momentos nessa casa. Eu já vi pessoas escrevendo em nessa casa. Tipo, eu aprendi que em português é nessa, eu coloco em nessa. Mas não, é a junção, ok? De em essa seria nessa. Em seria em que se torna num, que é a abreviação, num. Num dia qualquer, eu passo pela sua casa. E revisando aqui esse em uma, né? De numa, em uma, a gente já viu anteriormente. Esse aqui não. Unos, uns. Tenho falado com uns caras, umas pessoas, uns homens, ok? Uns caras, uns amigos da universidade para começar o projeto de engenharia. E umas, não sei o que acontece, mas tem umas pessoas, não sei o que acontece, mas tem umas pessoas que pensam que tudo tem que ser do seu jeito, ou seja, tem que ser da sua maneira, da sua forma. Para um, que seria prum. Tô a fim de me mudar para um lugar mais tranquilo, para um lugar mais tranquilo. Então aqui a gente tem de outro, doutro. Eu tô falando do outro cara, de outra pessoa, né? Dele seria do. Vocês saíram do carro quando começou a pegar fogo, né? Quando começou a pegar fogo, vocês saíram do carro. De lá seria da. Você acha que eles são de boa, são tranquilos? E a pessoa responde: eu não sei, mas da última vez que estive, né? Que estive por lá, não aconteceu nada de ruim. Ou seja, tudo foi bem, né? Não aconteceu nada ruim. Da última vez que eu fui lá, tudo bem. E de los seria dos. Essa é a sala dos estudantes de português. De las, das. Ele sempre está falando das pessoas. De las personas, das pessoas. De aqui, daqui. Esse menino vem aqui em casa praticamente todos os dias. Daqui a pouco vai trazer as roupas, trazer do verbo trazer, né? Trazer as roupas e morar aqui. Daqui a pouco ele vai morar aqui. Tá vindo aqui todo dia praticamente, né? Então, por isso. Por isso que eu estou falando isso. É como por isso. Muito parecido. Ele vai vir hoje, de vir, né? Do verbo vir. Não, ele disse que não gostava desse tipo de música. Aí ele responde, né? Por isso que ele me falou que estava doente e não podia vir. Por isso que ele me falou isso, né? Que estava doente e não podia vir. Daí a gente continua aqui com por essa e por essa. Aqui, por essa, né? É tipo muito parecido com por eso, como por eso, por essa, por essa. Você já tinha passado por essa rua? A gente pode falar tinha ou havia. Eu gravei um vídeo bem detalhado sobre isso, de usar o ter e haver em português. A gente usa muitas vezes como se fossem sinônimos, ok? Em espanhol não acontece isso, mas eu vou deixar um material de apoio para vocês com mais detalhes, ok? Por esse, ou seja, aqui é quase a mesma coisa, né? Que aqui é esse e aqui é esse. Termina com i, soa como i, né? Termina com e na parte escrita, mas soa como se fosse com i. Você já passou por esse tipo de problema? Então você tem por esta também, né? Que é por esta. Outra vez estava passando por esta rua quando me roubaram. Estava passando tranquilamente por esta rua quando me roubaram. Então, não vamos passar por aqui, ok? Vamos evitar passar por esta rua. Por este seria por este caminho, né? Se você for, caso você vá por esse caminho, se você for por aí, você vai se perder. Se perder. Preste atenção na pronúncia que a gente vai ter uma aula mais focada em pronúncia, ok? Então, perder, não perder. Perder, ok? Então você vai perceber muitas vezes que a gente vai conectar as palavras, né? Por exemplo, essa agora que eu acabei de falar, né? Por exemplo, né? Por exemplo, por amor, por amor. Por exemplo, por indicação, por indicação, por indicação. Por onde? Por último. Por último. Ninguém vai falar por último, é por último. Aí ele chegou por último. Por último. Ok? Detalhe em português isso. Junta. De essa seria dessa. Você já ouviu falar dessa casa mal assombrada? Uma casa que tem espíritos, assim, coisa lá, né, que faz medo nas pessoas. Uma casa mal assombrada. Acho que em espanhol é tipo embrujar, uma casa embrujar, embruxada. Como é estranho essa, se fosse traduzir para português, né? Seria casa mal assombrada, né? De esse seria desse. A empresa comunicou a todos que iria estar fazendo mais treinamento desse tipo. De este seria deste. Você vai querer um desse ou um deste? Você vai querer um desse ou deste? Deste que está na minha mão. Okay? E desse que está ali, não está comigo. Em português a gente usa mais esse. Eu quero esse aqui, não este.
Eu quero este. Eu quero esse. Não importa se está na mão ou se está longe. Esse. Eu quero esse. Eu quero esse aqui, ó. Eu quero esse aqui. Eu quero esse. Esse. Seria este. Eu quero este. Mas eu acho que é mais difícil de pronunciar este. Então a gente fala esse. Continuando, a gente tem desta, que se torna desta. Desta vez, não vou multá-lo, mas da próxima não irei deixar passar. Ou seja, não vou perdoar, vou multar, ok? Aquele cara falou que iria deixar tudo pronto para hoje. Tudo pronto, tudo terminado para hoje. Lembra que a gente viu para hoje, para hoje, para hoje, ok? Tudo pronto para hoje. Aqueles fiscais estão enchendo o meu saco, ou seja, estão me irritando. Encher o saco é uma expressão em português, ok? Quando a pessoa está te irritando muito, você está enchendo o meu saco, tá? Tipo, esses carros agora buzinando aqui, tá enchendo o meu saco. Eu fico, nossa, deixa eu gravar o vídeo, tá enchendo o meu saco. Então eu tenho que ter paciência para gravar o vídeo aqui, por mais que tenha barulho na rua, né? Mas eu espero que não esteja captando tanto barulho na rua. Continuando. Aquele seria daquele. Eu gosto daquele filme. Eu gosto daquele filme. Alguém comenta sobre alguma coisa, algum filme, eu gosto muito daquele filme. Ou também eu gosto muito desse filme. Desse, né? Daquele filme. Ou desse filme que você está falando. Daqueles. Ele ainda lembra daqueles dias que a gente ficava brincando pela rua? Brincando, se divertindo, como crianças, né? Brincando pela rua. Ele ainda lembra? Tipo, ainda tá na memória dele? Ou ele esqueceu? Ou tá na memória dele? Aquella seria daquela. O cara tem muita saudade daquela cidade. Ou seja, eu conversei com um amigo e conversando com outra pessoa, eu falando, eu conversei com ele. Nossa, esse cara tem muita saudade daquela cidade. Saudade, né? Sente falta da cidade. Eu queria muito estar lá com meus amigos, com minhas amigas, com o pessoal. Sinto muito falta daquela cidade. Aquellas seria daquelas. Você é daquelas pessoas que reclamam de tudo? Reclama de tudo? Lembra que em português existe tudo e todo. Eu também gravei um vídeo bem detalhado sobre isso. É uma dúvida muito comum. Tudo e todo em português. Mas como esse aqui é só abreviação e contração, eu não vou estender com esses detalhes, porque tem vídeos sobre isso, que eu vou deixar como material de apoio para vocês. Ele seria dele. O filho dele esteve por aqui em casa alguns dias atrás. Ou seja, esteve aqui, como estuvo. Que verbo conjugado tão estranho, né? Tipo, estar, eu estuve, ele estuvo. É muito difícil isso pra gente que... Pra nós, né? Pra gente que tá aprendendo espanhol, é muito enrolado isso de estuvo, estuve. Continuando, de ellos, deles. Isso é deles, não é seu. Devolva para eles. Isso não é seu, devolva para eles. Como uma criança, né, que pega o brinquedo de outra criança e a mãe ou o pai chega lá e fulaninho, isso não é seu, devolva para ele. Você vai lá e devolve o brinquedo para outra criança, ok? Aí a gente tem aqui de ella, dela. Seu pai já foi na casa dela? Dela. De ella, dela. De ellas seria delas. Sempre tem churrasco na casa delas. Churrasco, comida, né? Carne. E naquela seria naquela. A família dele estudava naquela escola. E naquele seria naquele. Eu sempre ia naquele cinema com a minha namorada. Sempre ia. Naquela época, tal, a gente tá morando, tal. A gente sempre ia naquele cinema. E naquele cine. Pra. Isto é pra você. Como a gente já viu anteriormente, né? O para e pra é a mesma coisa, sendo que pra é informal, ok? E o para é mais formal. Estou, que seria tô. Tô ficando com muito calor. Eu liguei o ar-condicionado, porque eu tô ficando com muito calor. Está ficando muito calor, né? Ou você tá ficando com... Estão buzinando aqui. Tá ficando com muito calor. Então, você pode ligar o ventilador. O ventilador está desligado. Eu posso desligar o ar-condicionado, né? Tipo, pim, e pum, desliga. Aí eu começo a suar. Eu começo a suar. Nossa, eu tô suando, eu tô com muito calor. Aí eu ligo o ar-condicionado no mais frio. Aí eu vou começar a ficar tremendo de frio, ok? Então eu posso estar regulando aí, né, a temperatura. Então, estou com frio, estou com calor, estou com frio, estou com calor. Está, em espanhol, seria a mesma coisa em português, está, sendo que se torna tá. Onde é que você está? Onde é que você está? Mesma coisa, ok? E eu estava, tá em português aqui, estava com V, ok? É com V, não, em espanhol é estaba, com B de bola. Em português é V de vaca, ok? Estava se torna tava.
ele estava na casa dela quando ouviu a explosão do avião que bateu e caiu. Tem outra aqui que é estuviera, que é estivesse. Se eu estuviera já contigo, se eu estuviera, seria, se eu estivesse com você, é muito formal, então a gente fala se eu tivesse. Se eu tivesse com você aí, se você tivesse lá, o que você faria? Tipo nessa frase aqui, né, do avião que bateu. O que você faria se você estivesse lá no momento, né? Você correria, você iria ajudar as pessoas? Então, se você estivesse lá, o que você faria? Não esqueçam de baixar esse PDF com vários detalhes sobre as abreviações e conectores. Lembrando que isso é só um pedacinho do que tem para aprender. São muitas coisas, são muitos detalhes. Mas o objetivo aqui não é sobrecarregar, ok? Então, baixem o PDF.